Olá pessoal, como todos estão? Quem fala é Alexandre do Canaril Buenos Aires. Pelo título do vídeo, muitos devem estar pensando: vai falar mais do mesmo, estou cansado de escutar gente falando isso. Quanto que custa um canário, se eu devo pagar X ou Y, tentando mostrar a realidade aí de um valor, enfim, né? O objetivo desse vídeo não é trazer mais do mesmo, mas sim o contrário. O objetivo do vídeo é mostrar na prática quanto que nós gastamos para criar um canário, ou melhor, para ter um criatório, desde o custo de manutenção, custo de aquisição de aves, custo de alimentação, que são os valores tangíveis, os valores que nós conseguimos mensurar, e os valores intangíveis, que são os valores que nós não conseguimos mensurar de imediato. Os intangíveis, dentre eles, é o nosso tempo. O tempo que eu deixo de estar com a minha família, o tempo que eu deixo de fazer um lazer, enfim, é o tempo que eu me dedico à criação. Isso é considerado, para mim, um valor intangível. Antes de mostrar a composição dos valores de custo, as fórmulas, tudo que eu coloquei, tudo que eu montei, tentarei deixar aqui um ponto de esclarecimento que muitas vezes as pessoas confundem, que é preço e valor. Uma coisa é eu falar, um canário tem o preço de R$100, um canário tem um preço de R$500. Eu chego nesse preço através da seguinte simples conta: eu gastei tanto para criar este canário até esse ponto de vida, até, sei lá, 1 ano, e eu ponho uma margem em cima disso, uma margem seja de 50%, de 100%, aí vai de cada pessoa. Então, isso é o preço de um canário, preço de custo e o preço de venda. Mas nós temos um outro item, um outro ponto que muitas pessoas desconsideram ou às vezes pensam que é a mesma coisa: a diferença de custo ou preço, pelo valor. O valor ele é muito subjetivo. O que é o valor de um produto, de um canário, seja de qual seja o item? Vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho 2 casas vizinhas que o preço delas são o mesmo, mas mas o valor delas são distintos. Como que eu consigo falar que o valor é distinto? Porque em uma das casas eu vejo um valor agregado. O que é isso? Eu vejo que nessa casa, que ela tem um preço mais alto, para mim, é justamente por causa do valor agregado. É uma casa no qual eu vou despender menos energia, menos tempo, menos dinheiro para ter a excelência que eu busco. Então, trazendo para o lado dos canários, uma coisa é eu ver um canário que eu não enxergo um valor nele, mas enxergo o preço, que é um canário de R$200, por exemplo, e um outro canário é um canário com preço de 500, mas tem um valor muito maior do que o de 200. Então, o valor é justamente isso, é a qualidade que eu enxergo no produto que estou adquirindo, que é algo muito complicado. Quando você fala, eu vendo um canário por R$500, por R$1.000 ou até mais, no primeiro momento a pessoa só pensa no valor de custo, ou melhor, no preço de custo, mas não tem a capacidade no primeiro momento de enxergar um valor agregado. Então, não existe caro e também não existe barato. Existe um valor agregado, ok? Então, sem mais conversas, depois dessa introdução, deixei aí tocando um vídeo do nosso canal,
falando sobre a diferença entre um bico amarelo, um intenso e um nevado. Eu vou entrar agora na planilha e explicar para vocês, detalhe por detalhe, de como eu cheguei nessa composição de preços, de custos. Bom, pessoal, dando continuidade ao vídeo, essa planilha, que está aqui com o título Valor de Canários, eu deixarei o link aí na descrição do vídeo para vocês realizarem um download, adaptarem conforme a realidade de vocês e tentar chegar num preço, de custo e num valor de venda que vocês julguem aceitável, plausível ou, vamos dizer, justo, ok? Então vamos lá. Eu dividi essa planilha em preços de custo tangíveis, né, que são as coisas que nós conseguimos apalpar, né, dentro estrutura a estrutura, né, para aquisição, montagem do seu criatório, né, o valor, a alimentação e a estrutura de manutenção. E os intangíveis são os valores relacionados à nossa hora de trabalho. Tá? Obviamente, isso aqui é algo... Desculpa. Obviamente, isso aqui é algo que eu montei conforme o que eu tenho. Algumas coisas eu esqueci, que eu já lembrei depois de montar. Mas, enfim, dá para a gente ter uma ótima noção. Tá? Então, como que eu confeccionei essa planilha? No item 1, eu coloquei tudo relacionado à estrutura para a montagem do nosso criatório, para aquisição, né, dos itens necessários. Dentre ele, gaiolas criadeiras, voadeiras, sistema de esteiras, comedouros, bicos automáticos, bebedouros, poleiros, ninhos, forjininhos, exaustor, climatizador, os canos que eu utilizei para montar meu sistema de hidráulica para os bebedouros automáticos, central de iluminação, lâmpadas e matrizes. Então vamos lá, item por item para ficar mais fácil o entendimento. Como que é a lógica de conta? Lembrando que isso é um cálculo mensal, tá? Como nós estamos falando de gaiola que eu não vou comprar todo mês, nós estimamos um item que é chamado de depreciação, tá? Uma gaiola, eu estimei isso aqui no valor atual hoje, uma gaiola criadeira de 6 comedouros, está saindo aí com frete tudo, mais ou menos na faixa de R$150. Aqui eu tenho no meu criatório 64, então eu tenho aqui a multiplicação de um pelo outro, eu tenho R$9.600 de gaiola. A depreciação, como eu falei que aqui são 10 anos estimados para duração dessa gaiola, sem precisar de dar manutenção e nada, como que a gente faz a conta? Eu pego o valor total, multipliquei 12 meses por 10 anos. Então eu tenho aí um valor de R$9.600 rateado a R$80 por mês de custo com essas gaiolas, ok? A mesma lógica eu apliquei para tudo. Voadeiras, os valores aproximados aqui de uma voadeira de 1 metro, fiz a mesma conta, 10 anos. A lógica é, pega o valor total do item, multiplica 12, que é um ano, pela quantidade de anos que você estima que dure este produto, tá? Sistema de esteiras, eu peguei o valor total que eu gastei aqui na época para fazer o investimento, fiz a mesma conta, 10 anos. Comedouros, cerca de 400 comedouros a R$2,50 é R$1.000, dividido por 5, né, 12 vezes 5, né, dividindo os 1.000 aqui, eu tenho R$16,67 por mês. Meus bicos automáticos, a faixa de R$3 cada um. Os puleiros, ninhos, forros, exaustor, climatizador, né? Central de iluminação, encanamento e por aí vai. Um item, eu vou pegar os itens que chamam mais atenção. A lâmpada aqui, por exemplo, eu calculei, uma lâmpada tem cerca de 50.000 horas de autonomia. Então uma lâmpada aí dá, sei lá, uns R$20 uma lâmpada de LED. Eu calculei aqui a quantidade de 5 lâmpadas, eu gastei R$100.
e fiz a conta aqui para durar 5 anos, mesma coisa. Agora um ponto que chama muita atenção são as matrizes. Né? Matrizes. Cada matriz, eu vou pegar uma matriz, vamos dizer, mediana, que não seja tão cara, preço, não estou falando de valor agregado, né? Eu vou colocar um valor mediano aí, R$ 500, né? E multipliquei por ano, para você ter aí cerca de 4 matrizes. Eu comprei 4 matrizes para começar a minha criação, gastei R$ 2.000. R$ 2.000, eu falei que são 3 anos, né? 12 vezes 3 aqui. Por quê? Porque essa matriz, ela me retornará filhotes, digamos, em 3 anos, que é a expectativa de uma ave reproduzir bacana, se bem cuidada, em 3 anos, e ela dura 3 anos reproduzindo. Então, minha conta foi mais ou menos essa. Esqueci aqui de porta farinhada, comedor unha, algum utensílio que a gente coloca dentro da gaiola, às vezes aqueles comedouros internos e por aí vai. Mas nós temos uma média aí, aqui para mim, na minha realidade, de R$ 265,20 por mês que eu gasto com a minha estrutura, ok? Lembrando que aqui vai dando 5, 10 anos e vai tendo a necessidade de refazer o investimento, tá? Isso aqui é só para ter uma base mensal. A alimentação, também de acordo com a minha realidade, valor das sementes aí aproximadamente R$ 15 o quilo, aproximadamente, isso aqui sem frete. Eu gasto aproximadamente 50 quilos de semente por mês, valor total. Farinhada, o valor do pacote da farinhada, lembrando que esses valores aqui estão com certeza desatualizados, porque já tiveram correções, foi de um estoque que eu fiz. Eu gasto aí aproximadamente 4 pacotes de farinhada, o valor Germinex, aqui no caso eu gasto um pacote, eu gasto mais que um pacote, mas eu pus um só para efeitos de conta. Grit mineral, olha que legal, o grit mineral para mim ele dura 6 meses, então como eu quero uma conta mês, eu peguei R$ 105, que é o valor do grit mineral, multipliquei pela quantidade e dividi por 6, então eu tenho aqui o valor mês que eu gasto de grit. Luteína está na faixa de R$ 500 o quilo. Então, mesma coisa, uma luteína de 1 quilo para mim dura mais ou menos um ano, pela proporção que eu coloco. Então, eu gasto por mês R$ 41,67. E um total de alimentação mês que eu gasto aqui no meu canarinho é isso aqui, tá? Outros itens, estrutura, né, a manutenção da estrutura, água, energia, materiais de limpeza, bobinas de papel, utensílio, pinturas, material de confecção de ninho, uma faxineira que às vezes eu pago para poder vir aqui, ela já me ajuda aqui em casa, mas eu dou uma gorjeta para ela fazer uma hora extra me ajudando. Água e energia elétrica, eu vou ser sincero, eu não dimensionei, mas eu pus uma estimativa, um valor para não ser tão irrisório. Né? Então aqui, mesma memória de cálculo, vocês podem clicar aqui e observarem depois quando fizerem um download da planilha. Né? Atenção para a bobina, minhas bobinas aqui eu gasto cerca de R$ 20 na unidade de 100 metros. Eu compro 14 e pelas minhas trocas de papel, que são 3 vezes por semana, de 2 a 3 vezes, dura 4 meses cada bobina. Então, por mês eu gasto R$ 70 para 14 bobinas que eu utilizo. Né? Utensílios, aí é tudo diversos, né? Que a gente às vezes compra durante o mês, às vezes eu coloquei um pouquinho para mais ou para menos. Né? Aqui é pinturas. Pinturas. Na planilha de vocês deve estar errado, é pinturas. Manutenção. Isso aqui eu coloquei anual. Né? Então eu gasto R$ 300 por ano para dar uma manutenção em pintura, fazer pintura ou dar uma manutenção em algum item que eu preciso lá dentro. Então eu rateei por 12, eu gasto cerca de R$ 25 por mês com manutenção. Material para confecção de ninho, seja juta, sisal ou qualquer outra coisa, por ano R$ 50, dividido por 12. E a faxineira aqui, eu não coloquei a quantidade aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, uma vez por mês. Pronto. Então eu tenho um gasto mensal com a manutenção na estrutura de R$ 233. Pronto, eu cheguei, né, numa somatória total aqui de valor tangível
né, que são esses 3 itens aqui, ó. Recapitulando, aquisição dos itens para criação, lembrando que tem o tempo de depreciação que a gente calculou, alimentação mês, estrutura de manutenção, e aí eu somando tudo, cheguei ao valor de R$ 2.087,70. Isso aqui, pessoal, com toda certeza, não é exato. Deve dar um pouco para menos ou um pouco para mais. Igual pesquisa, pesquisa Ibope, né? Mas não foge muito disso aqui, tá ok? Agora vamos lá. Só um detalhe que o pessoal não... eu coloquei aqui no final, é a quantidade de canários que eu tenho. Eu tenho hoje uma faixa de 400 canários, tá ok? Alexandre, mas seu custo de alimentação está alto, você está gastando muito. Eu forneço farinhada, extrusada, não, Geminex, são uma marca hoje que para mim é a melhor que existe no mercado. Então o preço é bem mais elevado, tá ok? Mas dando continuidade. Preço de custo intangível, né? Que é o valor que eu não consigo ponderar ou eu não consigo ter algo palpável. Não é uma gaiola, né? Se assim posso dizer. Dá um zoom aqui que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Então vamos lá. Uma hora de trabalho hoje, eu calculei de um funcionário que ganha aí cerca de R$ 3.000 por mês, né? Calculei que a gente consome aproximadamente 60 horas, né? Nós estamos aí 60 horas por mês dentro do canaril. Vamos dividir 60 por 7. Fiz certo? Não, 60 por 7, não, desculpa. 60 por 30. Cerca de 2 horas por dia no canaril. Alexandre, mas eu não fico 2 horas no canaril, eu trabalho todo dia e tudo. Mas no final de semana a gente dá a gente tem aquela dedicação maior, eu fico mais tempo no canaril, então com certeza não é só 2 horas, é 5, 6, 7, então fiz uma média de 2 horas, que com certeza durante a semana fica menos, mas no fim de semana fica mais. Então aí eu tenho R$ 20 vezes 60, eu tenho aproximadamente R$ 1.200 de hora trabalho, tá? E a pergunta mais difícil de todas, e cada um tem o seu preço. Quanto que custa a sua hora sem estar com sua família, sem estar no seu lazer, né, passeando, fazendo qualquer outra coisa que não seja cuidando de canários? Essa é a pergunta que norteia todo o cálculo, tá? É isso que fará um canário ser mais caro, preço ou não. Ou melhor, é isso que colocará um valor mais elevado, né? Aqui que você vê o valor agregado do que acontecendo. Obviamente, o canário que você cria, a qualidade dele impacta diretamente nisso, né? Mas vamos deixar assim aqui esse item só para a gente ver o que nós temos de resultado final. Nós temos aí de valor tangível 2.087 e de valor intangível 1.200. E um total de custo mensal R$ 3.287,70. Ok? Para vocês, o que vocês devem fazer para chegar numa conta melhor? Tá? Aqui eu coloquei a quantidade de canários. Vocês vão editar e colocar o que vocês criam, quantidade de canários. Tá? E aqui eu tenho um preço de custo de um canário. Por que eu coloquei ano? Normalmente o canário, o filhote nasceu, você não vende no outro dia. Você vende depois de aproximadamente 1 ano de vida do canário. Estou falando de venda de filhotes, tá bom? O que eu faço? Eu pego o valor total, né, que é o custo mensal, R$ 3.287,70, multiplico por 12 para ter o valor ano e divido pela quantidade de canários. Aí eu terei o valor de custo de um canário, ok? Isso conforme o que eu coloquei aqui atrás. Se eu quero reduzir o custo desse canário, o que eu faço? Eu venho aqui e começo a dar alimentos mais baratos, né? Mas, consequentemente, não terão a mesma qualidade, né? Sem falar marca A, B, C ou D. Né? Uma margem que eu coloquei é 100%, né? Uma margem de venda do canário, 100%.
Então eu terei aí cerca de 200, vou arredondar, o preço de venda de um canário seria R$200. Tá? Se você vende, Alexandre, se eu vendo um canário aqui no meu plantel por menos de R$100, eu afirmo, ou melhor, né, por R$100, eu afirmo que eu não estou, né, nem tirando o que o canário teve de custo, o que eu tive de custo para criar o canário. Tá bom? Então, isso seria um valor de venda de um canário. Obviamente, né, falando igual nosso amigo Pino, isso daqui impacta diretamente quantas matrizes você investiu. Ah, não comprei 4 matrizes, eu paguei R$1.000, só para fim de contas aqui, ó, eu paguei R$1.000 e comprei 3 matrizes, né, 6. Aqui embaixo eu já tive uma modificação nos valores, ok? Mas vamos deixar do jeito que está, só para chegar no finalzinho aqui do vídeo vocês entenderem o ponto que vai nortear o custo disso aqui. Né? É esse valor família. É muito complexo a gente falar, uma hora que você deixou longe de estar do seu filho, da sua esposa, de passear e tudo, quanto que você gostaria de receber, né, ou por quanto você venderia esse tempo, né? É muito complexo, porque o tempo é algo que não volta. O tempo que você deixou de estar junto com a sua família, o dinheiro do mundo que for, não comprará ele de volta. Então isso é um valor muito caro, né? Ou melhor, incalculável. Por isso a gente chama de valor, ele entra no grupo de intangíveis. Então, para mim hoje, só para fins de cálculo, eu colocaria cerca de R$200 aí, uma hora minha longe da família. Certo? Olhe como toda planilha se modifica. Olha, aqui o meu intangível sobe e o preço de custo de um canário, para quanto que vai e para quanto que eu venderia? Quase R$1.000. Não, Alexandre, eu vou colocar R$100. Tudo bem. Um canário para venda sairia 550, R$500. Entende onde que eu quero chegar? Então, não é só falar questão de genética, questão de qualidade, que eu vejo muitos vídeos, pessoal focando muito nesse ponto, mas um ponto que eu quero deixar de reflexão aqui é isso. Quanto que custa o teu tempo longe da família? Quanto que custa você estar longe disso? Porque isso não tem preço. Você abre mão para um hobby, para uma criação. Seja se você tem interesse de ter fins lucrativos ou não. Acredito que quem começa a criar canários com fins lucrativos é um dos primeiros a desistir. Isso é só uma consequência. Mas vamos tirar isso aqui, né? E chegamos aos R$200 aí, um preço mínimo para a venda de um canário. Eu não estou falando de qualidade e nem de valor agregado. Eu estou falando de preço de custo para se manter um canário. Ok, pessoal? Essa margem eu coloquei de 100% é justamente quando tem as alterações, né? Subiu a alimentação, quebrou alguma coisa, eu tenho que trocar e foge dessa conta, que são os esporádicos. Então a gente coloca sempre 100% para ter uma margem. Tem gente que coloca até mais. Eu não coloco 100%, eu coloco 150%, né? Então isso aí vai mudando. Tá bom, pessoal? Espero ter auxiliado, ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. O vídeo ficou extenso, mas é um vídeo um pouco diferente aí do que eu creio que vocês têm visto hoje no YouTube. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.